Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. 9º capítulo, versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutíeis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes, fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não o conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde pequeno. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: sai desse menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. Por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pelo jejum e pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridíssimos irmãos e irmãs, internautas, amados filhos e filhas da misericórdia, queridíssimos irmãos e irmãs presentes neste santuário, estamos iniciando mais uma semana, 21 de fevereiro, segunda-feira. Temos o privilégio de colocar-nos diante de Deus no seu altar, de nos aproximarmos dele nessa tarde. E como eu gostaria que todos quantos participam dessa missa, aqui e em suas casas, em qualquer lugar que vocês possam nos assistir, todos tivessem essa atitude de confiança no poder de Deus. Todos quisessem se aproximar dele como um mendigo faminto pede um pedaço de pão. Vamos meditar um pouco sobre o texto do Evangelho que ouvimos. Jesus desce o Monte Tabor. Ele tinha subido com Pedro, Tiago e João, os mais próximos dele. Ele tinha escolhido esses três para lá no alto do monte
se transfigurar e manifestar a eles a sua glória, a sua divindade, pois eles o acompanhavam, conviviam tão intimamente que talvez pudesse pensar que ele fosse um homem qualquer. A transfiguração é a manifestação da divindade em sua plenitude, num corpo humano. Jesus, nosso Senhor. Agora ele desce a montanha. Encontra embaixo uma grande multidão reunida, esperando-o. Os outros discípulos estavam aí. Os mestres da lei discutiam com ele. Essa gente odiava Jesus. Os doutores da lei, os fariseus, os mestres da lei. Jesus começa a perguntar aos discípulos sobre o que eles tinham discutido. De repente vem um pai de família. Imagine o sofrimento daquele pai. Traz seu filho, que está possuído de um demônio. Pede que Jesus cure, expulse aquele mal que está naquela criança. Não sei se vocês observaram, depois de contar a Jesus o que acontecia com seu filho, o pai diz: eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não puderam fazê-lo, não conseguiram. Jesus fica surpreso. Como? Ó geração incrédula, olha o que diz Jesus. É um lamento. Até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar a vossa incredulidade? Trazei o menino aqui. Trouxeram o menino. Quando o menino foi se aproximando, o demônio se manifesta, fica furioso. É sempre assim. O demônio não suporta o que é divino. Lembre-se, você é divino. Deus habita em você. Nunca esqueça isso. Desde o dia do seu batismo, você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Não se entregue ao mal. Não tenha medo. O menino fica agitado, cai no chão, espumando, com os dentes cerrados. Jesus ou escuta o pai que aflito diz: Senhor, toca-o, vê nosso sofrimento, ajuda-nos, tem piedade de nós. Como são bonitas as palavras desse pai, não é? Ele clama por alguém, ele está movido pela fé. Senhor, tu podes expulsá-lo, Jesus diz. Se podes, apareceu aí uma dúvida naquele pai. Se podes, tudo é possível para quem tem fé, homem. Essa palavra chega perto de nós. Tudo é possível, homem, para quem tem fé. Como ousas dizer, se podes? Bonita essa mensagem, não é? O pai do menino percebe a correção que Jesus faz e em alta voz diz: Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé, eu sou pequeno demais. Então Jesus ordenou ao espírito que deixasse aquele menino e nunca mais o perturbasse. O espírito saiu do menino, sacudindo-o com violência, e deu um grande grito. Sim, sempre é assim. O demônio não suporta a cruz, não suporta quem pronuncia o nome de Jesus, se afastará de você dando gritos horríveis, porque ele reconhece que você é de Deus.
que em você habita o poder de Deus. Jesus pegou a mão do menino, levantou, e depois Jesus entrou em casa. Já era noite, e os discípulos lhe perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus diz: é porque essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração e pelo jejum. É verdade. A oração nos capacita para o combate e a vencer todo o mal. É pela oração que nos revestimos do poder do alto. Vocês estão entendendo? É pela oração que na sua vida tudo será possível. É pelo poder da oração em nome de Jesus que você expulsará demônios, como está escrito. Estranho a muita gente não acreditar nisso, e até padres. É em nome do Senhor, pela fé, através da oração, que venceremos todos os males desse mundo. Descobramos a presença de Deus em meio a nós, dentro de nós, e vivamos com Ele. Façamos o caminho com Ele e nunca nos afastemos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.